Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje dia 3 de novembro, sextou, né galera? Já estou até aqui vestido um pouco mais despojados para vocês, né? E vamos aqui para entender o que aconteceu na nossa quarta-feira, na nossa super quarta, onde nós tivemos aí o nosso Ibovão da Massa subindo forte, né? Bem empolgado desde o início da sessão, tá? Não foi somente depois da fala e da decisão lá do Jerome Powell e a galera do Fed, né? Não foi somente por isso. Mas vamos seguir aqui para entender o que aconteceu e depois como foi, né, a nossa reunião do Copom, aonde nós tivemos aquele nosso plano de voo, né, que foi muito respeitado, 50 base points de corte, taxa Selic para 12,25. E agora, Vinícius, o que eu faço com a minha renda fixa? O que eu faço com os meus investimentos? Já já a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Vinícius Vilas Boas, investidor desde 2011, desde 2007, 2011, desde 2007, né? Estamos aí no mercado. Sou assessor de investimentos, sócio do escritório Cashwise, né? Um escritório que é vinculado a XP Investimentos. E caso você não tenha conta, né? É só clicar aqui na descrição do vídeo. Tem um link para abertura de conta, não paga nada. Assim que aparecer na minha base de clientes, eu vou entrar em contato com você para entender seu momento de vida, seu objetivo patrimonial, seu perfil de investidor, se esse objetivo ele é mais voltado para a construção ou proteção patrimonial, para que a gente possa formatar uma melhor estratégia e depois, todos os meses, a gente vai avaliando, né, fazendo uma revisão se precisamos mudar a estratégia ou não mediante o próximo ciclo, beleza? Bom, e se está chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever, gente. Pô, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho de notificação, dê aquele like aí que ajuda bastante, né, o YouTube a entregar esse conteúdo a mais pessoas. E você também pode acelerar essa entrega, né? É só clicar ali no compartilhar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de amigos, grupos familiares, das pessoas que querem ter um morning call com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, agora, olhando aqui, né, porque vocês querem ter de fato, nós temos aí Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo, né? A Europa também majoritariamente no campo positivo. Nós temos aqui praticamente todo mundo, só temos a França que está aí neutra, né? 0,02% de queda lá na Europa, mas todo mundo no campo positivo. Olhando para a Ásia nós temos Hong Kong. Hong Kong é sempre aquele destaque, né? Tanto para cima quanto para baixo. Hong Kong batendo aí 2,52% de alta, né? Isso é muito interessante. E o que acaba animando bastante ali o mercado asiático e o mercado europeu, né? Não somente o asiático. Nós tivemos na quarta-feira a decisão do Fed, né? Eu falei que todos os investidores estariam olhando e a taxa do Fed ela acaba impactando as outras curvas, né, de títulos públicos, né, do bonds, né, dos grandes títulos do mundo todo, né, tanto os bonds alemães, os bonds japoneses, impacta também aqui nos nossos DIs, certo? Então todo mundo acaba olhando o que o Fed vai fazer, certo? Então o Fed manteve a sua decisão, que já era esperado, manteve a sua taxa de juros inalteradas no mesmo intervalo, 5,50. Então isso acabou, com o tom do Jerome Powell, acabou trazendo, né, o rendimento dos títulos para baixo, e isso acabou acelerando um pouco mais os ganhos na renda variável, certo? Então, a gente já vai conversar sobre isso. Vou mostrar o gráfico aqui dos Treasuries de 10 anos, para entenderem melhor. E esse tom acabou animando muito os mercados, né? Na quinta-feira, a nossa bolsa estava fechada, mas nós já tivemos Ásia e Oceania também no campo positivo e também continua acelerando. Até porque o BOE, né, que é o Banco Central da Inglaterra, ele também manteve as suas taxas de juros. Então, isso acaba levando para o investidor uma expectativa de que as taxas de juros chegaram ao seu pico, né? Daqui para cima não passa mais, não vai subir ninguém, como diz Capitão Nascimento, certo? Mas isso a gente tem que olhar com cautela, tá? Não é que agora, o Vinícius falou que não vai subir mais, todo mundo está achando que não vai subir mais e não vai subir. Quem toma essa decisão não está sob nosso controle, gente. Não está sob nosso controle. Aprendam, certo? E um outro ponto foi o PMI global da China. O PMI global da China chegou a 50,4, né, na leitura de outubro. Então, isso mostrou uma leve expansão, né? A gente sabe que
os PMIs têm uma linha de corte de 50. Abaixo de 50, aquela atividade acaba entrando numa retração, numa contração. Acima dos 50, ele mostra uma expansão na atividade econômica. E isso acabou tendo aqui no PMI global da China. Isso é visto como positivo. E ali, Ásia e Oceania também no campo bem positivo. Na Europa nós tivemos ali uma série de decisões. Então, nós tivemos o Fed na quarta-feira, mantendo a sua taxa de juros inalteradas. Nós tivemos o BOE também mantendo a sua taxa de juros inalteradas. Isso é visto como positivo, né? Onde anima bastante os mercados e investidores de que a taxa de juros, como eu falei, chegou no seu pico. Essa é a expectativa do mercado, a análise do mercado. Beleza? Bom, com isso e os balanços, né, de algumas empresas lá na Europa vindo bons, a galera acaba tomando um pouco mais de risco, né? Porém, as atenções de todo mundo vai se voltar para o payroll. Não tem como, não tem jeito. Todo mundo vai olhar se o mercado de trabalho norte-americano continua forte ou não. Certo? Nós temos aqui os futuros americanos tendenciando uma abertura negativa, muito impactado pela questão da Apple, né? A Apple que está caindo na casa de 3% nas medidas, né? Depois que divulgou uma perspectiva de receita mais fraca para o trimestre, então isso acaba sendo impactado. Mas se você olhar, né? Se a gente olhar, nós estamos vindo aí de uma série de sessões de ganho, né? De alta para os futuros norte-americanos, para as ações europeias e também lá na Ásia. E aqui, no nosso Brasilzão, pode ser que a gente comece a ter aí uma retomada mais forte, né? A gente já vai falar sobre o nosso Ibovão da Massa, mas eu queria trazer aqui algumas falas do Powell, né? Só um resumão, porque como na quinta-feira a gente não teve o nosso encontro, né? O Powell reconheceu que o forte avanço dos treasuries americanos, né, os longos, pode influenciar nas futuras decisões sobre a taxa de juros americana, né? Então, as condições financeiras elas se tornaram significativamente mais restritivas nos últimos meses, até porque o rendimento dos treasuries subiram. Isso tira a pressão do Fed em subir taxa de juros, né? Então, se o rendimento dos títulos estiverem altos, eles acabam não subindo a taxa de juros. Porém, eles já mencionaram que tem uma expectativa, né, aquele gráfico de pontos, onde dirigentes do Fed votam, né, quem vota para subir taxa de juros nas próximas reuniões ou não. Enfim, esse gráfico de pontos aí também ele acaba sendo lançado, né? E muita gente também, muitos dirigentes também acabam mencionando que nas próximas reuniões teriam que subir taxa de juros. O rendimento dos treasuries, vou trazer aqui agora para vocês, só organizar aqui a telinha que vai vir para vocês, né? Aqui, aqui, tá aí. Tá aí o que eita ferro, o que vocês queriam. Bom, nós temos aqui os rendimentos dos treasuries. O rendimento dos treasuries bateu aí, lembra que eu estava falando com vocês? A gente já chegou a bater 5%. Né? Esse pico aqui foi na casa de 5%. Porque está aqui 40 e pouco, o pessoal pode falar assim, pô, mas está 40 e poucos por cento. Isso aqui é porque nós estamos comparando, né, três ativos. Né? Nós temos os treasuries norte-americanos, nós temos o nosso Ibovão da Massa e nós temos o S&P 500. Isso que a gente tem que botar aqui uma escala, né? A gente bota não, o gráfico já dá isso para a gente, tá? Mas só para recapitular para vocês. Tanto é que aqui é o rendimento dos, tá? 4,66, tá? No momento. Esse pico aqui, nós chegamos nos 5%. Quando chegamos nos 5%, nós tivemos uma liquidação muito grande. Nessa alta aqui, treasuries, nessa alta aqui, nós tivemos uma queda muito, né, nos ativos de renda variável. Então, isso acabou trazendo a nossa Ibovão da Massa para baixo, trouxe S&P para baixo, trouxe Nasdaq, trouxe todo mundo para baixo. Nasdaq, então, né, nem se fala. Por quê? Lá, a Nasdaq é uma bolsa só de empresas de tecnologia. Então, é muito investimento, né? Então, isso acaba impactando o balanço das empresas, né? Empresas que muitas delas ali são de crescimento, porque não somente a gente olha as Big Techs, né? Que são ali Apple, Microsoft, Google, entre outras, Tesla, mas tem muitos investimentos, eles captam bastante dinheiro, então quanto menor a taxa de juros, melhor é para elas, né? Assim como é o nosso índice aqui, Small Cap.
né? Nossas ações de crescimento, por exemplo, são muito influenciadas pelas taxas de juros. Beleza? Bom, então esses títulos de longo prazo, de 10 anos, começaram a recuar. Esse recuo acabou animando bastante, ainda mais com essa queda aqui, depois quando teve a decisão da taxa de juros lá dos Estados Unidos e o Powell começou a falar, né? Quando o Powell começou a falar, esse tom mais dovish do Powell, isso acabou impactando bastante positivamente. Então, todo mundo acompanhando. E eu falei com vocês, quando bateu 5 e depois veio bateu no 4,90, ainda estava alta. A gente precisava trazer ele para ele precisava vir para baixo dos 4,80, né? Porque abaixo dos 4,80 nós tínhamos aí as bolsas um pouco mais fortes que nós vimos. Então, é entender o que fez a bolsa cair. Né? A gente tem que entender o que movimenta os ativos no curto prazo. A gente faz uma... Vou trazer meu rostinho vindo novamente aqui para vocês. A gente traz para vocês aqui o seguinte: a gente investe para o longo prazo, certo? Mas as ações e os ruídos de curto prazo, isso pode gerar oportunidades para a gente e pode gerar ameaças, certo? Quando geram essas oportunidades, a gente tem que estar aberto para poder aproveitar essas oportunidades. Não pode ficar com medo, certo? O Ibovão da Massa está cedendo, vai perder os 112 mil pontos, vai para 100 mil pontos. Gente, entenda o que está fazendo a Bolsa se movimentar. Quais são os ruídos? Então, nós temos fatores políticos, temos a questão dos treasuries. O que está fazendo os treasuries se movimentar? Sempre entendam por qual motivo os ativos estão se movimentando. É ação e reação. A vida é assim, o mundo é assim. É sempre ação e reação. Entendam sempre as principais causas que estão fazendo com que aquele ativo tenha essa movimentação. Beleza? Então, se na hora que subiu, essa galera aqui caiu, na hora que isso aqui começar a ceder, e da forma que começar a ceder, a probabilidade é que isso também retorne. Agora, isso aqui vai subir até o além, até 10%? Acho difícil. A gente está falando de uma economia desenvolvida, né? Então não é praxe, certo? É um ponto fora da curva. Mas depois da Covid pode ter mudado muita coisa. Mudou muita coisa. Mas até que isso venha a se concretizar, muita água rola ainda por debaixo dessa ponte. Bom, então não fiquem com pânico. Agora vamos aqui para olhar o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso famoso Ibovespa, vulgo Ibovão da Massa, né? Carinhosamente chamado, com uma alta aí de 1,69%, ou seja, 1,7%. E 69 é sacanagem. Então, vamos botar aqui assim, ó. No semanal, a gente ainda está com o fechamento abaixo da média móvel de 10 períodos. Agora os treasuries recuaram, Vini, agora a bolsa vai para 120 mil pontos. Não é assim que funciona também, certo? Vamos acompanhar. Muita coisa ainda está acontecendo aqui no nosso Brasilzão, que é a questão política, né? Então nós tivemos aí o Lula já mencionando sobre a questão do arcabouço fiscal, né, falando que para o próximo ano deve ficar ali na casa de meio ponto, né, percentual ali negativo de déficit fiscal e não mais a zeragem do déficit fiscal. Certo? Ele já mencionou que para o ano que vem não vai cortar o orçamento, então isso acaba impactando na questão fiscal, isso pode impactar nos PIs. Olhando a decisão do nosso Copom, aqui, né, o comitê na quarta-feira cortou a taxa de juros em 50 base points, que foi já o programado, né, aquele planejado, e deve se manter esse ritmo. Vamos acompanhar a ata do Fed, né, o que está na ata que não está no discurso, e vamos acompanhar também a ata do Copom, não somente o comunicado. A ata ela é mais completa, certo? Então, assim que vier a ata, a gente vai entender melhor como foi esse corte. Ao justificar essa queda de 50 base points, Campos Neto, o Copom, ele mencionou que os fatores de risco eles não mudaram, né? Eles continuam olhando lá a questão fiscal norte-americana, porque com alta, treasuries deram uma recuada, então isso alivia um pouco mais
aqui a decisão do Copom em reduzir essa taxa de juros. O nosso juros real continua alto, né? A gente está ali no topo da lista, 6,9%, passamos o México, né? O México está 6,89%, uma coisa assim. Mas, enfim, passamos o México levemente, então a gente continua sendo atrativo. Mas juro real alto é ruim para o Brasil, a gente paga muitos juros e tal. Vamos lá. A gente está aqui olhando a nossa proteção patrimonial, nosso poder de compra. Você investe para que lá no quando você se aposentar ou chegar no seu auge da construção patrimonial, esse patrimônio possa ser tenha uma renda que vá gerar uma manutenção no seu padrão de vida, certo? Então, o dinheiro que você guarda hoje, ele não pode ter um poder de compra menor no futuro, certo? Então, com isso você não pode perder para quem? Para a inflação. Com a taxa real ainda positiva, né, uma taxa real alta, o que acontece? Entra dólar, entra dinheiro no Brasil, porque o carry trade se torna interessante. Estados Unidos, dólar, ele exporta a inflação para os outros países. Então, se nós tivermos um dólar alto, e a gente tendo aqui, por exemplo, um viés de exportação muito alto, o que vai acontecer? Muitas empresas vão voltar as suas atenções para exportar, ou seja, menos produto aqui no mercado interno. O que vai acontecer? Preço mais alto, porque é oferta e demanda, certo? Quando a gente começa a olhar os materiais, né, por exemplo, os defensivos que nós temos agrícolas, que são todos dolarizados, o que acontece com o dólar alto? A gente vai importar isso mais caro. O custo do plantio, o custo da safra aumenta. Se o custo da safra aumentou, o preço do alimento vai aumentar também. Então, se nós tivermos uma taxa real, né, um patamar interessante para o estrangeiro trazer dinheiro para cá e investir aqui, seja no mercado de renda financeira no mercado financeiro, isso ajuda a equilibrar nosso câmbio, né? Nós tivemos aí o câmbio aqui também cedendo forte, né? 1,46%, perdendo aí a questão dos reais, isso é positivo, né? Então, a entrada de dólar, os DIs já arrefecendo mais, nós tivemos também os créditos arrefecendo, né? A curva toda aliviada aqui, ó, começando a ter ano para aquele ali antes. Isso é interessante, porque aí nós podemos ter uma inflação um pouco mais baixa, nós tenhamos aqui muito mais capital estrangeiro para investimentos. Isso faz com que o Banco Central mais confortável para continuar caindo a taxa de juros. Sacou? Quando ele vai caindo, mesmo a taxa real vai começar a ceder também. Só que a gente precisa trazer a inflação também para baixo. Então, só para vocês entenderem isso. Então, após a decisão do Copom, nós já tivemos aí Banco do Brasil cortando aí mais um pouco a questão dos empréstimos, né? Então, isso também é positivo. O crédito fica mais barato, então mais pessoas começam a ter acesso ao crédito, certo? O que pode impactar aqui também são nas construtoras. Vou trazer aqui a nossa querida Trisul, que está na nossa carteira. Então, ó, no semanal aqui nós já tivemos aí a Trisul chegando aí a 4,64, né? Nosso PM está aqui nos 5,09. Estamos perdendo aí 10%, basicamente, 9,6%. Então, bateu aqui. Para reverter essa tendência, ainda vai fazer topos e fundos, né? Vamos ver se os fundos vão ser acima do último, né? Então, vamos ver se a Trisul agora começa a reverter essa correção, né? Uma boa, bela correção. Para ver se ela volta a buscar aí a média móvel de 200 períodos, está ali no é interessante. Então, vamos ver aqui MRV. MRV fez praticamente a mesma subida ali de assim. Fez basicamente o mesmo movimento. Teve uma chacoalhada aqui maior. Se eu pegar por aqui, não seria essa traçada da Fibonacci, tá? Só para a gente olhar
Aqui, mesma coisa, basicamente, tá vendo? Por quê? Comportamento da curva. São ativos que vão ser influenciados muito pela curva de juros. MRV subiu aí 2,55, Trisul, né, porque aqui está no semanal, teve mais um recuo, ficou, na verdade, neutro, né, mas estão ali se ajustando, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora como é que ficou o portfólio do Ibovão da Massa na quarta-feira. Nós tivemos aí o setor financeiro, né, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né, e Santander no campo positivo, né? O maior volume, obviamente, são esses que têm um volume maior. Nossa querida B3, 4,5. Deixa eu botar também a B3 depois lá no gráfico para a gente poder acompanhar. Bem interessante, né? Também está na nossa carteira de complicando. Nossa querida Vale, muito impactada pela alta do minério de ferro, então as commodities lá fora se valorizando, isso acaba gerando, apreciando um pouco mais o nosso real e também as moedas latino-americanas, né? Então isso frente ao dólar, então isso também faz o dólar se enfraquecer um pouco mais dos países emergentes, ainda mais aqui na América Latina, e o nosso real começa a ganhar um pouco mais de força. Petrobras também ganhando aí mais 1%. Nossa querida Prio, né? Nossa Junior Oil aí batendo 0,7% aí, 0,8% de alta. Beleza? Deixa eu trazer aqui a B3SA3 para a gente ver como é que foi esse comportamento. Também estamos nessa lateralizaçãozinha, né? Aqui, que é a mesma lateralização do Ibovão da Massa. Estamos aqui já com 0,69% de queda na nossa posição. Está tudo tranquilo, sem pânico, até porque a gente está olhando para o futuro, mas sem deixar de acompanhar o que acontece agora. Beleza? Bom, vamos olhar aqui a curva de juros, não vou botar lá. É só para vocês terem uma noção, acho que seria interessante. A gente não consegue botar o antes e depois, mas se vocês pegarem o Descomplicando de umas 3 semanas atrás, vocês vão ver essa meiuca aqui da curva e a ponta longa mais inclinada, né? Mais inclinada, um pouco mais para cima. Então a gente já viu um alívio aqui na ideal é esse aqui, fazer esse balanço aqui, e a bolsa mais forte aí para cima, beleza? Bom, olhando aqui o nosso calendário de hoje, nós tivemos aí balança comercial lá na Alemanha, né? Então veio abaixo, vamos botar assim, do anterior, né? Porém, um pouco acima do consenso que estava esperando, né? Galera, mas veio abaixo aí. Nós temos inflação FIP, né? IPC FIP, então o que acontece? Nós já tivemos aí o IPCA 15, ele já mostrou para a gente que a gente pode ter aí uma inflação já muito próxima ali, muito por cento da meta ali, que são aí os 3%. Então, é bem interessante, isso faz com que o Banco Central consiga ter espaço para esse corte da taxa de juros, da nossa taxa Selic. Então, tá tudo tranquilo, tudo muito lindo. O que pesa para a gente aqui? Fiscal. O fiscal é que pesa, beleza? Nós temos aí, às 9 horas da manhã, o discurso do Michael Barr, né, que é um dos membros votantes lá do Fed. Nós temos às 9h30 da manhã, aqui, o nosso famoso payroll, que é o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano. Todo mundo vai se voltar para lá. Você que opera dólar, opera em curto prazo, no day trade, eu não sugiro ninguém a fazer. Mas se você fizer e você conhece, você sabe fazer, minha sugestão é não opere antes das 9h30. Espera sair os dados para você poder operar. Beleza? Você que está se aventurando, então, mais ainda. Né? Se você nunca operou um payroll, não opere, porque você pode se machucar. Tá? Bom, então, temos que olhar aqui a taxa de desocupação. Né? A expectativa é que se mantenha em 3,8%, ou seja, está em pleno emprego. Nos Estados Unidos está em pleno emprego. A folha de pagamento não agrícola, que é o payroll, né? Então, o anterior foi 330 mil, e o consenso está aí botando mais 180, né? 80 mil vagas. Bom, remuneração média por hora, a expectativa é que tenha uma deflação nessa remuneração, né? 4,2% para 4%. Então, a gente tem que olhar ganho médio por hora e a taxa de desocupação e a folha de pagamento.
indicadores aqui. Por que o ganho médio por hora? Porque o ganho médio por hora ele pode gerar inflação, né? Galera com poder de aquisição, né, aquisitivo maior, o que vai fazer? Vai consumir. O Jerome Powell falou que isso não tem tanto impacto assim. Né? Mais dinheiro na mão do povo é vendaval, vira consumo. Temos também PMI de serviço, PMI composto e o índice ISM de emprego, né, do setor de serviço lá nos Estados Unidos. Depois o PMI aqui de serviço e mais discurso aí, 4h30 da tarde, do Michael Barr. Beleza? Então, essa é o recado, né, de hoje, né? Mercado na sexta-feira, dentro desse feriadão, muita cautela. Você do longo prazo, muita calma, muitas oportunidades surgiram. Então, nós tivemos aqui, lá, né? Aqui não, vou mencionar, né? Por exemplo, algumas empresas, como Vale, entre outros bancos, por exemplo, que cederam bastante e muita gente estava querendo sair, vai junto com a manada. Não ande com a manada. Não ande com a manada. Faça um bom stock picking, conversa com seu assessor de investimento para que você possa seguir tranquilo. Você está olhando para o longo prazo, você não sabe o que as outras pessoas estão operando e por qual motivo eles estão fazendo o que estão fazendo. Então, siga de fato a sua estratégia. Você acha que a Vale vai quebrar do dia para a noite? É só acompanhar os balanços, acompanhe os resultados da Vale. Né? O Banco do Brasil vai quebrar agora com o PT, com o governo Lula. Vai quebrar? Será que vai quebrar? Acompanhe os resultados, acompanhe o balanço. Você é sócio da empresa. Entendeu? Não vá somente na história que os analistas ali estão falando, o jornalista está falando, ou que seu colega que nem investia em ações investe, está falando que agora acabou o Brasil, acabou as empresas brasileiras. É bem assim. Acompanhe, vai nos fatos e dados, fundamentos sim, tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Um excelente feriadão aí, né, para quem está no feriado, e um excelente final de semana para a galera. E até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!